nome é doutora Regina Selle, sou médica oftalmologista do setor de glaucoma do HCLOI da empresa do Grupo Opt. Hoje nós vamos falar com vocês sobre os exames fundamentais para o diagnóstico do glaucoma. Nós vamos ter que dar uma recordada, o glaucoma é uma doença assintomática e que pode levar à cegueira. E a única forma da gente identificar a doença é o exame oftalmológico preventivo. Então, mesmo que você não sinta nada, vá no seu médico oftalmologista. Quando nós estamos numa consulta de rotina, o médico faz o exame de óculos, mede a visão de longe, perto, a depender dos sintomas do paciente. Mas é importante que se faça os outros exames complementares. Então, por exemplo, pacientes acima de 40 anos, isso não quer dizer que você não vai medir pressão intraocular em pacientes mais jovens. Claro que sim, mas aumenta o risco com a idade, então é mais frequentemente medida a pressão intraocular com os pacientes acima de 40 anos. A tonometria é a medida da pressão intraocular. Ela pode ser feita numa consulta de rotina. É necessário que o médico oftalmologista pingue uma gota de anestésico para que consiga fazer a medição da pressão intraocular. Além da gota de anestésico, a gente também usa um colírio chamado colírio de fluoresceína, que é um colírio com tom mais alaranjado. E para que a gente consiga fazer a medição da pressão intraocular, a gente usa o tonômetro de Goldmann, tá? É um exame super simples, indolor, porque o colírio de anestésico é o suficiente para o paciente não sentir nada. O máximo que vai acontecer é sair um pouquinho com a lágrima manchada aí de laranja, que isso é muito comum quando a gente faz a tonometria. Depois do exame de tonometria, a gente vai analisar a fundoscopia. A fundoscopia, a gente faz a análise do nervo óptico. E a gente vai analisar se o nervo tem alguma hemorragia, se ele tem alguma escavação, de uma maneira geral, toda a parte anatômica. A partir desse momento, aí que a gente começa a identificar o paciente que é normal, o paciente que é suspeito, que tem uma lesão que pode ser glaucoma, que aí a gente vai para uma propedêutica que a gente chama a análise de exames mais minuciosos. A fundoscopia, a gente usa uma lente especial, como se fosse uma lente para aumentar a magnitude, para a gente conseguir enxergar o fundo do olho, às vezes até sem necessidade de dilatação. Quando há alguma dificuldade, o paciente tem alguma catarata, alguma coisa que impeça uma fundoscopia adequada, a gente propõe para o paciente o exame com dilatação para a gente poder ter uma análise mais minuciosa do nervo óptico. Pacientes suspeitos, a gente passa para uma outra etapa, que é a análise da gonioscopia. A gonioscopia é para fazer a avaliação do ângulo de drenagem, se é um ângulo aberto, se é um ângulo fechado, porque para cada circunstância há necessidade de uma análise de tratamento diferenciado. E os pacientes que têm suspeita de glaucoma, a gente faz a análise do campo de visão, que é feito com uma técnica para a gente poder analisar como está a perda de campo. Pacientes suspeitos, automaticamente a gente precisa fazer a análise do protocolo de glaucoma e o campo visual é um desses exames. O campo visual também é um exame indolor, que vai aparecer várias imagens de luzinhas e o técnico vai orientar o paciente com a melhor forma de poder executar o exame. A partir do momento que você faz uma execução adequada, você tem um resultado bom para o seu médico fazer a análise para identificar se aquele nervo suspeito, se aquele paciente com uma pressão suspeita, se ele tem lesão de campo de visão. Se eu tenho um nervo suspeito e um campo visual normal, eu tô livre do glaucoma? Não, não tá. Então há necessidade de manter o acompanhamento em pacientes suspeitos, mesmo que os exames deram negativos, se o nervo é suspeito, tem que ser mantido o acompanhamento. Agora, aquele paciente que era suspeito, fez o campo visual, deu positivo, deu lesão glaucomatosa, aí o teu médico oftalmologista vai tomar a decisão pelo tratamento. Então a gente tem que lembrar o seguinte, o paciente que é um exame de rotina, que não tem nenhum histórico familiar, nenhum fator de risco, pode ser uma consulta anual.
Pacientes que têm fator de risco, têm mais de 40 anos, que aí um nervo suspeito, dependendo da condição, o teu médico oftalmologista vai determinar que as consultas tenham mais periodicidade, talvez semestrais. Agora, a depender, se o seu caso já é glaucoma, e dependendo do tipo de glaucoma, em que estadiamento, em que grau que está o glaucoma, vai ter uma periodicidade de consulta, de controle com mais frequência. Se você já tem 40 anos, é melhor o preventivo. Vem fazer a sua consulta de check-up. É muito melhor não remediar. Vamos prevenir.